Bem-vindo ao GBank. Somos uma empresa de pagamentos eletrônicos que nasceu em 2018. Lá no princípio, o que nos motivava era fazer diferente de tudo que já existia no mercado. Desde sempre, queríamos ser completos. E somos. Esse é o nosso diferencial. Busca uma máquina de cartão sem aluguel e com taxas justas para todas as bandeiras? Nós temos. Deseja emitir boletos, carnês e oferecer mais opções de pagamento para seus clientes? Nós temos. Precisa de um cartão pré-pago para ter mais controle sobre seu dinheiro? Nós temos. Procura uma solução para o recebimento facilitado da sua loja virtual? Nós também temos. Tudo isso para pessoas físicas e jurídicas. Conheça a GBank. Boa noite mais uma vez. E aí, pessoal? Excelente, né? Ouvir um pouco desse mundo fantástico da Log, seus processos, suas pesquisas. Excelente as soluções que nós podemos presenciar com a Log, uma expansão tão rápida a nível de Brasil. E agora nós vamos para a nossa segunda palestra da noite. Eu queria reforçar aqui o nosso pedido enquanto assinar o nosso canal, né, a importância de vocês estarem presentes lá no nosso canal do YouTube. Isso vai fazer com que vocês possam ter acesso a todos os conteúdos da SCMAP no Compi 2020. Então, eu queria agora passar a palavra, primeiro dar boa noite ao professor Ariel, agradecer mais uma vez pela sua colaboração, não apenas à frente da coordenação de minicursos, mas também podendo mediar a nossa próxima palestra. Boa noite, professor, fique à vontade. Boa noite, Luiz. Vamos agora dar início à segunda palestra de hoje. Essa palestra é uma palestra com o título Visão Computacional e Deep Learning, de concepções acadêmicas a aplicações industriais. O palestrante é o professor Luciano Rebouças. Ele é doutor em Engenharia Elétrica e de Computadores pelo Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra, mestre em Mecatrônica pela Universidade Federal da Bahia, bacharel em Ciência da Computação. Ele é professor associado do Departamento de Ciência da Computação no Instituto de Matemática e Estatística da UFBA e líder do Intelligent Vision Research Lab, especialista na área de visão computacional e reconhecimento de padrões em imagens, atuando principalmente nas áreas de detecção de objetos em imagens, 2D e 3D, e segmentação de imagens. Boa noite, professor. Boa noite, Ariel, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Obrigado. Seja bem-vindo. Quero dizer que é uma honra recebê-lo aqui em nosso evento e que fica à vontade para apresentar sobre a temática, é de muito interesse, inclusive para mim e para muitos alunos, tem muitos alunos interessados nessa temática, e eu acho que vai ser uma grande palestra, então lhe deixo à vontade aqui para iniciá-la, e ao final eu retorno para a gente discutir um pouco, para as dúvidas, para as perguntas da plateia, tá bom? Muito obrigado e bom proveito. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar desses eventos, eu acho que o evento está muito bem organizado, acompanhar a palestra anterior. Bom, vou começar aqui. Boa noite a todos. Como o Ariel falou, o título da minha palestra é esse, né? Eu sou docente do Departamento de Ciência da Computação, no Instituto de Matemática, e sou também sou coordenador lá do iVision Lab, foi um laboratório que eu fundei há 10 anos atrás, e eu gosto muito dessa história porque conta um pouco da minha história acadêmica na UFBA como professor, né? Eu cheguei, consegui uma salinha pequena com poucos computadores velhos, e hoje a gente tem uma infraestrutura bem legal, uma infraestrutura provida de clusters, provida de máquinas muito boas, a gente tem uma sala confortável, então acho que isso
foi muito trabalho também e a sorte de trabalhar com alunos de qualidade e que acrescentaram bastante na história do iVision Lab, né? O iVision Lab, vou apresentar um pouco o que é o iVision Lab. O iVision Lab, ele fica na Escola Politécnica, apesar de eu estar no outro campi, né? Lá de Ondina, aqui da Bahia, quem conhece vai lembrar, eles são ligados porque um está na parte alta, está na federação, que é a Escola Politécnica, e o outro está na parte baixa, e aí tem uma escada enorme que liga os dois para os estudantes, mas eu fico mais na Escola Politécnica, assim, meu laboratório está na Escola Politécnica, no segundo andar, então são todos bem-vindos, se passarem por lá, passa lá para a gente visitar a gente, são sempre bem-vindos, eu recebo todo visitante com muita disposição e para mostrar nossos projetos, né? Bom, falando um pouco sobre visão computacional, né, eu acho que muita gente acompanha e fica surpreso com essas maravilhas tecnológicas de reconhecimento facial. Hoje se fala muito nos chineses, né, que tem aí um conjunto de softwares e de algoritmos que reconhece o rosto de todo mundo e vende isso, inclusive aqui na Bahia. A gente comprou esse sistema chinês e a gente utiliza isso na parte de segurança pública, né? Então, a gente chama isso de visão computacional in the wild, que é a visão computacional selvagem, ou seja, em ambientes não estruturados, onde tudo pode acontecer e a coisa funciona, né? Assim, pode não funcionar como a gente gostaria, ou parecido com o olho humano, mas funciona bem e detecta aqui, conseguiu detectar várias pessoas fora da lei e prendê-los, né, por conta desse sistema. E lá na China, se a gente imaginar que tem um monte de rosto que para a gente é muito parecido, ainda assim eles conseguem reconhecer, conseguem identificar a pessoa, né? Cada vez mais estão trabalhando para aumentar a taxa de detecção desse tipo de sistema. Outro sistema que eu destaco aqui, do lado, deixa eu botar aqui o mouse, acho que vai ficar melhor, o ponteiro, né? Laser point aqui. Então aqui eu me lembro que na época que eu estava fazendo doutorado em Portugal, uma empresa me contactou, pediu para eu fazer uma consultoria e eles detectavam diabetes a partir do exame ocular. E o exame ocular parecia muito com essa imagem aqui, né? Então você consegue detectar algumas características do olho e dizer que aquela pessoa pode ter ou está pré-diabética ou está diabética. Isso a IA, a visão computacional, com a IA, com a inteligência artificial, na área médica, está extremamente promissora, é um mercado que tem crescido bastante e eu diria até que dentro de alguns anos vamos ver aí compatível com o dinheiro que se movimenta na área de jogos, né? Acho que a gente vai ver muita coisa na área de saúde aí para ir por diante. Minha palestra também vai falar um pouco sobre isso, porque nossos projetos envolvem também a área de saúde. Outra área, e essa é uma área que eu trabalhei no meu doutoramento, é a área de Intelligent Transportation, né? Transportes inteligentes, sistemas de transporte inteligentes. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo, mas basicamente eu trabalhei na área de percepção de máquina para veículos autônomos. Isso foi há 10 anos atrás, né? Assim, quando eu terminei o meu doutorado. Então, durante o processo de doutoramento ainda é mais antigo ainda, mas hoje já se evoluiu bastante. Então, naquela época, se falava muito no Grand DARPA, né? O Grand Challenge DARPA, né? Do governo americano, onde ele colocava um monte de carros num ambiente onde tinha pessoas passando, semáforos, e aqueles carros tinham que detectar tudo, parar, tomar decisões como se fossem veículos autônomos. E hoje a gente vê, 10 anos depois, a Uber com veículo autônomo, a Tesla com veículo autônomo, né?
Então, houve um avanço muito grande. Outra área interessante, aqui eu estou dando um exemplo nessa figura aqui do Amazon Go, né? O Amazon Go, para quem não sabe, é uma loja da Amazon nos Estados Unidos, onde você entra, você coloca você se identifica, né, com o seu cartão da Amazon, e a partir daí você pode fazer compras que eu chamaria de in the wild, porque essas compras elas não precisam mais, você não precisa mais dizer o que você está levando, você simplesmente pega, sai, e vários sistemas de visão computacional, ele detecta que você pegou, qual produto que você pegou, se você desistiu do produto, você retorna o produto para a prateleira, e isso vai funcionar, e ele vai detectar que foi devolvido, e tudo in the wild, né? Tudo no selvagem, e funciona muito bem. Assim, mostra que a visão computacional evoluiu muito, né, a ponto de agora já vermos produções inovadoras e funcionando na prática, né, com visão computacional. Então, quais são os problemas principais da visão computacional? A gente elenca aqui, geralmente, 4 principais problemas. Classificação de imagem, onde a gente tem uma imagem, a gente vai dizer se naquela imagem contém um objeto que a gente está procurando. Tem uma localização de objetos, né, que é a parte de detecção, onde a gente vai, na imagem, colocar um bound box ou pintar o objeto, mas a gente vai localizar esse objeto e dizer onde ele está na imagem, em quais pixels pertencem àquele objeto. A gente tem a parte de reconhecimento de objeto, de fato, que usa localização, mas a gente vai distinguir as várias classes que existem naquela imagem. A gente agora tem 2 tipos, né? Antigamente a gente falava de segmentação, mas a gente falava de segmentação absolutamente ad hoc, né? Assim, a gente não tinha, a gente queria separar os pixels. Hoje a gente fala de uma separação semântica desses pixels. E aí a gente pode dizer aqui nessa imagem, por exemplo, que os pixels que existe um ser humano e existem várias ovelhas, né? E a gente não sabe quantas ovelhas tem, mas a gente sabe onde todas estão, né? Então essa tem uma semântica, porque a gente segmentou e a gente, ao mesmo tempo, disse que ali existia. E a gente vai agora para uma segmentação por instância, onde a gente, além de dizer onde está aquela ovelha, a gente diz também quantas ovelhas tem, quantos seres humanos tem, né? E aí, por último, a gente tem a detecção de key point, né, de pontos de interesse, onde a gente trabalha num espaço 3D, né, porque ele vai esse ponto vai ser detectado, mas ele vai ser detectado num mundo 3D, e aí a gente pode construir, por exemplo, esqueletos, né, que é mais ou menos o que fazia o Kinect, né, para quem gosta de jogos. Bom, o que alavancou a visão computacional, né? Alavancou, a gente começou com um sistema bem básico, e esse sistema continua, né, assim, continua de certa forma, para a parte de classificação, porque classificação é base de tudo, com a obtenção da imagem, aquisição da imagem, seja por datasets ou seja por câmeras ou por outros sensores. Depois a gente vai extrair características, né? Então, por exemplo, eu vou detectar aqui dentro desse quadrado vermelho que existem algumas características relevantes, e essas características, quando eu falo extração de características, eu estou falando de um conceito puramente matemático, né? Então, eu vou levar ele para um espaço de características, e aí eu vou passar essas características para um classificador, e esse classificador vai percorrer toda a imagem e vai dizer onde meu objeto está, né? Ou seja, a cada passo que eu der, eu vou perguntar se ali existe o objeto ou se não existe. Então, esse é o modelo básico, né, da visão computacional. É o que a gente diria que é o mais essencial. Bom, aqui, e qual a diferença desse modelo? Quer dizer, o que diferencia os modelos antigos ao Deep Learning para os modelos atuais com o Deep Learning? Então, aqui a gente tem dois tipos de modelos, né?
tradicional e do Deep Learning, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma diferença entre eles dois, né? Porque no primeiro, nesse daqui de cima, eu extraio as características, eu tenho um extrator de características fixo e esse extrator não vai mudar nunca. Então, ele vai sempre continuar da mesma forma, ele vai extrair da mesma forma. Se eu der a mesma imagem, sempre ele vai me dar os mesmos números de características. Se eu pegar dentro daquela imagem, um pedaço daquela imagem, ele vai me dar sempre as mesmas características. Então, isso aqui, depois que eu extraio as features, eu passo por um algoritmo de machine learning, que pode ser um support vector machine, uma rede neural, pode ser um sistema de KNN, Nearest Neighborhood, e no final eu dou a saída. A diferença disso é que hoje eu tiro tudo isso aqui e coloco dentro de uma rede neural e ele me dá tudo. Mas, além dele me dar tudo, ele me dá uma coisa muito interessante, ele me dá features adaptáveis. Essas features adaptáveis, elas vão ser construídas a depender de um conjunto de parâmetros e um conjunto de condições de entrada. Então, essa ideia alavancou bastante, né? Só dando um exemplo aqui, eu participei da transição, né? Da transição da visão computacional do modelo tradicional para o modelo antigo. Meu doutorado, né, que eu encerrei, que eu defendi em 2010, lá no ISR da Universidade de Coimbra. No meu doutorado eu trabalhei já com modelo de fusão de características. Naquela época não existia Deep Learning, né? Assim, não se falava em Deep Learning, o que existia era um trabalho de Ian LeCun, da década de 80, onde ele propunha esse modelo aqui, né, que é o modelo LeNet, né, que foi um dos modelos que eu utilizei no meu fusor de características de classificadores para fazer uma coisa que na época era inovadora, mas hoje já não é mais, né? E aí eu trabalhava aqui e dizia onde é que estava o pedestre, onde era pedestre, onde não era o pedestre. Então, esse modelo, eu tive a oportunidade de participar de um context, né, assim, de um concurso da comunidade europeia, de um grupo chamado NCIS, onde eles ofereceram um dataset, né, e aí eles ofereciam um dataset e a gente tinha que classificar esse dataset, e eu tirei o primeiro lugar com esse modelo, né. Então, esse modelo, ele usa features treináveis, que com as LeNets, né, ou com as convinetes, né, CNNs, como queira chamar, e também os modelos tradicionais, né. Então, aqui está um pouco do meu resultado. Deixa eu tirar aqui. Não, peraí. Agora. Vou mostrar aqui um vídeo, eu espero que estejam vendo o vídeo. Acho que sim. Está mostrando mais lentamente. Eu vou ter um monte de vídeo aqui para mostrar. Eu espero que esteja funcionando. Então, esse vídeo aqui, a gente está com um veículo autônomo. Ele não é autônomo, né? Assim, ele se tornou autônomo depois, na época que eu estava trabalhando. Eu trabalhei com a parte de percepção de máquina. E ele trabalha com um laser scanner. E eu fiz uma fusão entre o laser scanner, que é esse cara aqui, Opa, passei demais. E, como eu estava explicando, deixa eu passar aqui. Aqui vem um monte de gente, ele está passando e ele está detectando. Ele erra bastante, ou seja, tem que estar bastante próximo, assim, em torno de 10 metros, né? E o veículo bem lento, né? Ele não está em tempo real aqui, né? Então, a ideia era mostrar que eu podia fazer um modelo que fosse o mais preciso possível, né? Mas a ideia funcionou e a gente teve bons resultados aqui em cima disso. Bom, mas o que é essa história de Deep Learning? Assim, talvez muitos falam, talvez nunca tenham parado para pensar o que é de fato Deep Learning. Deep Learning é uma sub-área de Machine Learning, que é uma sub-área de inteligência artificial. Então, a ideia do Deep Learning é, primeiro, trabalhar com features treináveis. Mas uma rede neural normal,
uma MLP, né, Feed Forward, ela tem também extratores de características treináveis. Sim, ela tem. Mas qual a diferença dela e de uma outra rede Deep Learning, né? Basicamente, a gente chama ela de uma rede shallow, né? Uma rede superficial, porque ela não tem muitas camadas. Né? Quando a gente passa a ter muitas camadas, mas eu posso botar muitas camadas numa rede MLP? Posso colocar. E assim ela se transforma em deep? Não, ela não se transforma em deep por causa disso. A gente tem que, então, ter, além de muitas camadas, além de features treináveis, a gente precisa ter também uma convolução, né? Apesar de ter redes que são deep e não têm convolução, quer dizer, hoje já se trabalha com a retirada de convoluções, mas as redes deep, de maneira geral, elas precisam ter convoluções, elas precisam ter muitas camadas, elas precisam ter treináveis. Então, o que fez com que essas redes convoluíssem? Por que eu não consegui, por exemplo, no meu doutorado, em 2010, trabalhar com redes deep de verdade, né? Assim, até trabalhei, mas não foram com muitos dados. Bom, basicamente, quem criou essa revolução foi a indústria de hardware, assim, especificamente a NVIDIA, né? Por que a NVIDIA? Assim, outras pessoas trabalham com hardware, constroem graphical units, unidades de processamento, mas elas não facilitaram a vida dos desenvolvedores, elas não criaram sistemas para a gente entrar nessas unidades de processamento e a gente fazer o nosso trabalho. Então, a NVIDIA saiu na frente e hoje a gente não faz praticamente Deep Learning sem NVIDIA, né? Fazer um merchan aqui para a NVIDIA, mas nem precisa, né, obviamente. E junto com a NVIDIA, junto com muito hardware, veio muitos dados, né? Vieram muitos dados e cada vez mais surgem mais dados, então cada vez que o hardware dá uma evoluída e consegue processar bastante, agora já vem a séries 3 da NVIDIA com coisas interessantes, mas cada vez que isso cresce, a gente cresce também o número de dados e cada vez mais a gente consegue processar mais dados, né? E os sistemas começam a ficar mais complexos. Mas quando a gente fala também de processamento, a gente está falando de treinamento, né? Então, o processamento em si, ele não é nem tão pesado assim, a gente conseguiria fazer com hardware de 2010. Mas o treinamento, sim, o treinamento é muito pesado. Então, dentro dessa Deep Learning Revolution, né, os grandes dados, as grandes bases de dados começam a surgir e começam a fazer diferença. Por exemplo, o ImageNet, que foi um projeto da professora Fei-Fei Li, o objetivo era gerar uma base de dados com milhões de imagens, né, e fazer com que as pessoas e os grupos de pesquisas trabalhassem com essas imagens. Então, nessas imagens, a gente tem aí 1000 categorias com 1,2 milhões de imagens para treinamento, né? E a gente pode ver aqui um gráfico interessante, porque em 2014, que foi mais ou menos a época que surge aí, desculpe, em 2012, né, que foi a época que mais ou menos surgem aí o termo Deep Learning, né, que vem do Yann LeCun, do Godfellow e de outros papas aí, né, do Benjamin também, né, lá da Universidade de Montreal. E vem aí o que ele fala, first blood, né? Assim, o primeiro sangue, das Deep Neural Networks, né? E aí você sai de 2012 e vai até 2014 com uma taxa de erro que sai muito alta, né? Assim, os vencedores do ImageNet saem de 28,19% de erro nos top 5 nos classificadores de top 5, né, assim, os 5 primeiros que o classificador diz que é verdade, até 2,25 em 2017, e hoje a gente já encontra erros bem menores, né? Aqui está outro gráfico bem parecido, né, 28% de erro e vai para 2,3% de erro. Então, a gente realmente teve uma revolução. Então, a gente sai das redes
de uma época onde as redes neurais elas eram olhadas com muito cuidado, né, porque era uma caixa preta, a gente tinha que treinar bastante, muitos parâmetros, a gente não sabia o que fazer, onde a época nessa mesma época surgem técnicas como o suporte vector machine, que nos traz com a matemática bonita, com estatística bonita, com a minimização estrutural de risco, com a dimensão VC, com vários tipos de técnicas que foram construídas durante 25 anos, e aí vem essa desconfiança da rede neural, e aí surgem as redes deep, né, onde a gente tem redes que convoluem, depois trabalham com funções para normalizar os dados, né? Depois fazem pooling, fazem todo o aprendizado de features e depois faz uma classificação final com a rede shallow, né? E aí dá bons resultados, porque na verdade o que faltava eram muito hardware e muitos dados, né? Então acho que faltou bastante isso. Então o que é a Deep Learning, né? Então a gente tem aqui uma ideia do que é uma convolução, do que é uma feature convoluída, né? Então, se a gente fizesse uma convolução sem estar dentro de uma rede, basicamente o que a gente faria era pegar uma máscara, né? E nesse caso aqui a máscara é 101010101, né? Deixa eu pegar aqui de novo meu laser, porque eu gosto de falar e sem apontar. Então aqui tem uma máscara, né? Que é a parte de vermelho, e aí eu multiplico pelos números que estão aqui em amarelo, né? 1, 1, 0, 1, 0, 0, e aí eu vou convoluir, vou achar esse resultado, porque eu vou somar isso aqui tudo e vai dar o pixel central, e vou passando, né? Assim, esse resultado da máscara é o resultado de eu ter passado aqui, né? Por toda a imagem, com um certo stride, né? Com um certo passo, e aí eu obtenho esse resultado aqui, que é a minha feature convoluída. Na Deep Learning, eu não tenho esses pesos fixos, né? Esses pesos são aprendidos, né? E eu tenho aqui uma imagem de entrada, que eu tenho 32 por 32, que é o tamanho dela, em largura e altura, e aí eu tenho 3 canais, R, G e B, né? E aí eu vou fazer as convoluções, ele vai aprender, e eu vou passar para a próxima camada. Essa próxima camada vão ter 10 filtros, esses 10 filtros vão ser aprendidos, e ele vai gerar aí, nessa segunda camada, um tamanho de imagem que vai continuar sendo 32 por 32, mas agora com um canal só, com 10 canais, né? Assim, são 10 filtros que eu utilizei, né? Então, isso é a parte do Deep Learning. Então, em tese, aqui está um exemplo, né? Assim, minhas 3 camadas, o que é que eu faço, a convolução, e no final eu acho um output. Eu vou passar mais rápido aqui, né? Que eu estou com receio do tempo, que eu tenho alguns vídeos para mostrar também. Bom, dentro dessa mágica do Deep Learning, e dentro dessa revolução, na verdade, do Deep Learning, a gente começou muito cedo lá no Lab a trabalhar com Deep Learning. A gente começou a trabalhar com Deep Learning em 2012, de fato, né, com identificação de pedestres, né. E aí meu primeiro aluno de doutorado, ele defendeu em 2016, utilizando um sistema de Deep Learning para identificação, que de fato batia 18 outros sistemas de identificação. Foi realmente resultados muito surpreendentes. E a partir de lá até aqui, a gente só trabalha com Deep Learning, assim, não digo que só trabalha, mas acho que 99% das nossas pesquisas são na área de Deep Learning. E aí a gente trabalha em 4 grandes tópicos de pesquisa, que são robótica, sistemas biométricos, cidades inteligentes e imagens médicas, né, que a gente trabalha desde 2013 com a parte de dente, né, com a parte da odontologia, e depois com a parte de fisioterapia, e em seguida agora com um projeto junto com a Fiocruz, que a gente trabalha na área de rim, de patologia digital renal.
Bom, falar um pouco sobre nossos projetos, sistemas biométricos, né? E aí a ideia da palestra é justamente como é que a gente sai dessas concepções acadêmicas e vai para a indústria, né? Como é que a gente faz software para a indústria que funcione e que seja de interesse da indústria. Esse aqui é um projeto bem recente de um aluno de mestrado. Ele fez uma arquitetura nova utilizando self-attention, né? Então, a gente fugir um pouco dessa coisa comum de redes convolucionais ou da ResNet, mas ele continua utilizando a ResNet, mas agora ele está usando os modelos de autoatenção, né? Onde ele alarga a busca e alarga a forma que ele faz as convoluções das imagens. Deixa eu passar aqui. Cadê? Aqui. Vou passar aqui. Pronto. Basicamente, gaze estimation, ou seja, estimação de gaze, é você dizer onde a pessoa está olhando, né? E isso usando uma única imagem, né? Então, a princípio, a gente testou isso em uma base pública, a gente consegue resultados melhor do que o estado da arte em uma grande base, e na segunda base, em outra base, a gente consegue, em segundo lugar, a gente ficou em segundo lugar com um erro muito próximo do primeiro, né? Então, esse tipo de solução mostrou eficácia, porque a gente não precisa de calibração da câmera e a gente utiliza os dados da câmera para dizer onde a pessoa está olhando, né? Isso é interessante em várias aplicações. Você pode pensar, por exemplo, em pessoas e observar onde as pessoas estão olhando num outdoor, né? Isso para fazer verificação e estatística de marketing, né? Quantas pessoas passaram por ali, onde é que elas estão mais olhando no outdoor, onde o outdoor chama mais atenção em cima do que você está observando. Então, isso aí, na prática, é um resultado bastante interessante para esse tipo de aplicação, né? Na área de cidades inteligentes, a gente vem trabalhando desde 2011, né? A gente teve um projeto aceito com a FAPESB, e a concepção do nosso sistema, eu espero que todos estejam vendo isso. Eu acho que não tá passando, né? É que não tá passando. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Não. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Bom, não deu para passar o primeiro vídeo, né? Mas a ideia do projeto Getin é fazer análise de trânsito. E nessa análise de trânsito, a gente já começou com uma concepção um pouco diferente do que o mercado oferecia, né? Assim, se você olhar 10 anos atrás, a ideia do mercado era fazer contagem de carro e verificar se nessa contagem você tem congestionamento ou não tem congestionamento. A ideia do Getin no início era a gente trabalhar com texturas de congestionamento. Então, a princípio, a gente nem usava Deep Learning, mas depois a gente começou a ver que era muito mais eficiente a gente trabalhar com Deep Learning. Esse é um exemplo de uma coisa que a gente faz no Getin, que é a detecção de velocidade. Ao invés da gente fazer calibração de câmera, de trabalhar com sensoramento duro, ou com duas câmeras, a gente utiliza somente o fluxo de carros para detectar a velocidade do veículo, né? E a gente tem obtido resultados bastante interessantes, né?
porque nessa base de dados aqui que foi gerado esse vídeo, a gente consegue detectar velocidades com erros de em torno de 5 km por hora, né? Assim, na maioria dos carros. Mas a pesquisa ainda continua, né? O objetivo da gente é aumentar mais ainda e chegar num valor próximo do erro esperado dos sistemas de Doppler, né? Desses sistemas que a gente usa geralmente para detecção de carros, né? Com laser. Esses sistemas, eles dão um erro mínimo de 2 km por hora, né? Na maioria, em todos os veículos que ele fizer a detecção, ele vai ter mais ou menos isso de erro. Bom, na área de robótica, a gente tem 2 projetos interessantes, né? Um projeto é um projeto com o pessoal da Polícia Federal, onde a gente utiliza drones para fazer perícia remota. Eu vou explicar mais à frente quais são esses projetos. E um projeto que a gente fez também com o Senai Cimatec, que é utilizando sistemas de detecção, agora não com câmera, né, porque a câmera embaixo d'água tem bastante problema. A gente utiliza sonar, né, ou forward looking sonar, e aí a gente conseguiu resultados também bastante interessantes aqui. Todos eles utilizam Deep Learning, todos eles utilizam alguma técnica de detecção, seja criada por a gente, ou seja, montada dentro de um framework onde a gente precisou de alguma forma tratar isso e obter resultados. Então, esse aqui é a arquitetura do nosso RCSI, né? A gente chamou CSI porque é um modelo de investigação, é só para fazer esse trocadilho, mas ele é um sistema bastante interessante. Inclusive hoje o meu aluno que defendeu esse ano, né, é doutor Pompilho. Ele é perito na Polícia Federal. Ele construiu esse sistema justamente para ajudá-lo a fazer perícia remota sem alterar as evidências da cena do crime. Então, a gente tem desde a parte de inicialização, de controle. O controle foi basicamente off-the-shelf, de prateleira, onde a gente pega esse controle e utiliza e modela o controlador. Mas a parte do SLAM, onde a gente faz SLAM de fato visual, é uma parte muito interessante, que ficou muito bacana. Eu vou mostrar um vídeo aqui. E funciona muito bem. E a parte de Multi-Perspective Detection, ou seja, detecção em multiperspectiva, com o IOLO, né, com a rede IOLO, também ficou bastante interessante. Então, deixa eu mostrar aqui um vídeo. Eu espero que esse vídeo passe. Ah, tá passando. Acho eu. Ok, beleza. Tem uma musiquinha, não sei se está passando aí, mas a ideia... Bom, aqui é o sistema em tempo real, e esse sistema em tempo real, ele mostra dentro do computador onde o drone está, porque ele tem autolocalização. E aí, esse aqui é o simulador, porque depois a gente evoluiu para fazer verificações do sistema dentro de um ambiente simulado, mas também a gente testa ele na prática, ou seja, ele funciona tanto no simulador quanto na prática. E a gente tem os modelos de hardware aí, a gente embarcou tudo. Esse trabalho foi um trabalho, de fato, que ficou muito interessante, né? Essa parte de multiperspectiva, a gente gera a detecção em vários ângulos e depois faz a fusão de todas essas detecções. Então, a gente aumenta a acurácia, aumenta a precisão aí do sistema em média, 18%, né, de melhoria. E a gente, agora é o sistema, né, usando o Bebop, né, a gente usa Bebop, isso aqui tem um peso aí extra do sistema computacional de 460 gramas, né? Mas mesmo assim o Bebop aguenta, né? Esse é um modelo
conceitual, né, utilizando, é um protótipo. E a gente, na época, a gente teve uma publicação no GRSL, do I3E, e o pessoal lá do I3E chamou a gente para fazer uma entrevista e mostrar o sistema. Então, ele saiu no ano passado aqui como pesquisadores no Brasil, estão desenvolvendo um drone que vai ajudar a fazer perícia em evidências de crime, né? Então, esse é um trabalho bem interessante. Esse aqui é um outro trabalho do submarino, né? E aí, esse trabalho é um trabalho que a gente utiliza o sonar para fazer identificação de objetos específicos do fundo do mar, para que a gente, porque assim, existem várias embarcações, vários objetos que foram afundados lá dentro do mar, e a gente já sabe a localização. Então, uma vez que a gente identifica esses objetos, a gente pode também utilizar esses objetos para localizar o submarino. Então, o objetivo disso era não só detectar o objeto, mas detectar ele através de um bound box que fosse rotacionável, né? Então, eu consigo detectar o objeto e dizer que ele está num certo ângulo, né, de rotação. Então, isso aqui foi uma rede baseada na MESC, e aí a gente fez algumas alterações para que a gente pudesse fazer um regressor, para que ele desse não só o classificador, mas também desse o bounding box rotacionado, ou seja, o retângulo que vai circunscrever o objeto rotacionado, desculpe. E a gente na verdade, propôs 2 modelos de rede, né, um baseado no YOLO, e o outro baseado na MESC, né. O baseado no YOLO era mais rápido, e o baseado na MESC é um pouco mais lento, mas mais preciso. Essa parte de imagens médicas é uma área que a gente tem bastante experiência, né? A gente já trabalha sobre isso com a parte de odontologia, eu vou falar depois, um pouco depois, de odontologia, mas esse projeto de classificação de lesões renais é um projeto em cooperação com o pessoal da Fiocruz, com o professor Washington, e aqui especificamente a gente está pegando uma imagem de um glomérulo. Deixa eu botar aqui o meu laser point aqui para não esquecer. Então a gente tem aqui um glomérulo, né? E a gente tem um glomérulo, desde um glomérulo lesionado, né, até o sem lesão. Esses glomérulos lesionados, eles estão com um tipo de lesão chamado hipercelularidade, e a gente propôs uma rede específica, né, uma rede convolucional específica que teve bons resultados, e a gente obteve excelentes resultados, chegou a quase 100% dentro do dataset, mas, de novo, é uma lesão muito canônica, muito padrão, muito fácil na imagem detectar, com muito consenso, né? E dentro de toda essa estrutura, a gente consegue quase 100% numa base aí de mil imagens, quase 1000 imagens, né? Mas o nosso desafio agora é justamente trabalhar com as bases que não têm consenso, ou seja, que a gente pode colocar na mesa para vários patologistas analisarem, e corre o risco de eles discordarem, né? Por isso não tem consenso, e o desafio é justamente trabalhar com essa parte de não consenso. Então, aqui a gente está vendo como é a arquitetura dessa rede, né? A gente faz uma coisa que nos ajudou aí com 2 ou 3 pontos percentuais em cima de uma Deep Learning, que é treinar as features, né, dentro de uma Deep Learning, e depois extrair essas features e passar para um SVM, né? Com isso a gente ganha aí 1, 2 e em alguns casos até 3 pontos percentuais, né? Então, nesse caso aqui, se a gente olhar essa tabela aqui e a gente olhar o F1, a gente ganha quase 8 pontos percentuais com o SVM. Então, se a gente usar aqui o CNN SVM em relação
ao pior classificador, que é o de 74, a gente ganha 8, né? E ao 52 seria pior ainda, né? Mas isso aqui é outra base. Isso aí também é treinado com modelos tradicionais. E treinado aqui com 77,6, a gente ganha aí 4, 5, quase 5%, quase 5 pontos percentuais, né? Então, assim, de fato, quando é uma boa estratégia da gente utilizar as CNNs e depois que a gente treinar, a gente tiver essas features treináveis estabelecidas, a gente pega essas features e joga num classificador, no modelo de Strong Classification, de classificador forte, que é o SVM, né? Então, a gente tem bons resultados aí. Outro trabalho aqui dentro da linha de imagens médicas é um trabalho que a gente começou há muito tempo. A gente começou trabalhando com algoritmos de segmentação clássico, então a gente analisa uns 10 algoritmos de segmentação clássico em cima dos dentes. A gente tem resultados horríveis, mas foi interessante porque ninguém tinha feito aquilo, a gente conseguiu uma base muito grande, a gente tem uma base de quase 10 mil imagens de dentes, e a gente, naquela época, quando a gente estava trabalhando com algoritmos clássicos, a gente não conseguia muito além de 50%, 60% de classificação, de segmentação, né? Depois, a gente começou a transição para trabalhar com Deep Learning, então a gente usou uma MESC CNN para fazer a detecção dos dentes, nunca ninguém tinha usado, e nunca também as pessoas não trabalhavam com bases de raio-x panorâmico, né? Como vocês podem ver aqui, o raio-x panorâmico ele é bastante difícil de se trabalhar porque você tem os dentes, mas ao mesmo tempo você enxerga a parte maxilar, você enxerga a parte do crânio, que não está aqui mostrada, mas você enxerga também os ossos de trás, os ossos da coluna, então você tem um monte de elementos aí que confundem, né? E a gente conseguiu resultados num subconjunto de 1.500 imagens, conseguiu resultados muito bons, assim, de perto de 90%, com a MESC. Recentemente, a gente submeteu um trabalho para o CIBGRAPH, a gente teve um artigo aceito agora no CIBGRAPH, que a gente faz um estudo bastante pormenorizado com a mesma conjunto de dados, né? E a gente descobriu que se a gente usasse outro protocolo de treinamento, se a gente usasse... a gente fez um teste com 4 ou 5 redes, né? E a gente descobriu que todas elas dão bons resultados, mas a PANET, de fato, dá os melhores resultados, e a gente conseguiu aumentar aí mais 4 pontos percentuais do nosso resultado. O objetivo disso aqui é que a gente consiga fazer uma técnica chamada image captioning, né, que é você, a partir da imagem, você dizer em texto o que é que está presente naquela imagem. Então, assim, tem alguns elementos que o dentista usa para fazer os laudos, né? Então, uma das coisas básicas que eles dizem é quantos dentes faltam, ou quantos dentes tem, né? E quais são os dentes com problema. Então, o objetivo é esse, né? Dizer quantos dentes faltam, quais são os dentes ausentes, se tem dentes com canal, se tem dentes com cárie, né? Então, o objetivo é fazer um relatório automático. Bom, eu acho que é bastante expressivo, né, essa revolução que o Deep Learning causou, e a gente andou bastante, né, em cima disso, mas a gente tem alguns desafios ainda pela frente, né? Assim, trabalhar com Deep Learning é um trabalho que exige, primeiro, você entender bastante do que a rede está fazendo ali, né? Um pouco da matemática da rede, o que ela está... E não é só a matemática, porque não é uma matemática dura, né? É uma matemática muito probabilística, né? E a gente a gente só cria a intuição dos elementos da rede depois que a gente trabalha muito com essas redes, então é essencial. Mas, enquanto a gente estiver trabalhando com algoritmos e técnicas supervisionadas, a gente vai estar sempre com problemas com hardware, né? Porque para aumentar a precisão, a gente precisa aumentar
a escala convolutiva, as técnicas de avaliação das convoluções de vizinhança e principalmente agora com as técnicas de autoatenção. E aí, cada vez mais, quem está na frente é quem tem muito rádio. Então, não dá para competir com o pessoal que está no Google, na Microsoft, que tem lá hardware que você bota assim, que em 2, 3 dias gera um treinamento que em outro tipo de hardware normal, aqui, uma máquina que você compra assim de casa levaria semanas. Então, não dá para competir com esses caras. Então, esse é um grande desafio para a gente, ou seja, criar métodos que não tomem tanto tempo de treinamento. A outra questão é supervisão, não supervisão. Assim, acho que na área há um consenso, né? Supervisão é bem mais fácil. Porque supervisão exige que você pegue um conjunto de dados, anote, né? E o trabalho é a anotação dessas grandes bases de dados. Hoje a gente tem um problema sério de anotação dos nossos glomérulos e de toda a parte de segmentação que a gente quer fazer com as lesões, então, o que acaba se fazendo, pegando datasets públicos, os datasets e os dados são ouro, né? Se você não tem a curadoria desses datasets, você não vai para muito para frente, né? E o desafio é a gente chegar nos métodos não supervisionados, ou seja, e principalmente nos métodos que a gente chama de meta-learning, né? Então, meta-learning é aprender a aprender. Então, são métodos que vai aprendendo com o tempo, né? E hoje, os grandes players, Google, Microsoft, a Amazon, eles estão, de fato, trabalhando nessa ideia de meta-learning, onde o Google vai ensinando aquele homenzinho tipo feijão, tipo um feijãozinho, assim, né, a trabalhar com obstáculos e a vencer obstáculos, né? Então, esses são, acho que, os grandes desafios, né? Um dos desafios que a gente está trabalhando agora nessa área de lesão renal é justamente fazer classificação não supervisionada, ou seja, tentar achar lesões onde de repente ninguém nunca observou e ninguém nunca soube que existia aquela lesão, mas enfim. Essa nossos desafios. Então, eu acabo aqui deixando o meu contato aqui, meu e-mail e informo também, eu tenho duas vagas aqui. Eu participo de 2 programas aqui na UFBA, o programa de pós-graduação em mecatrônica e o programa de pós-graduação em ciência da computação, né? Eu tenho, esse ano que vem, tenho 2 vagas disponíveis para doutorado, quem tiver interesse, 2 vagas para mestrado no programa de pós-graduação em ciência da computação. Também tenho o mesmo conjunto de vagas para o de mestrado e doutorado na mecatrônica. E fico aí disponível agora para perguntas. E eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigado, professor Luciano. A gente tem aqui algumas perguntas, sim, tá? Primeira pergunta do professor Clodoaldo. Dentre os vários projetos, qual é a velocidade de aprendizado dos seus alunos quanto às técnicas de Deep Learning? Eles aprendem rápido? Quais são os desafios? Olha, excelente pergunta. Assim, com o passar do tempo, eu fui criando uma metodologia para os meus alunos. Então, eu tenho 2 disciplinas no doutorado. Uma disciplina que é da área de visão computacional, onde nessa disciplina, é uma disciplina extremamente pesada no sentido de fazer tarefas, mas se a pessoa se empenha, ela consegue sair da disciplina com marco 0 ali. Ela sai equiparada e dizendo assim, agora eu sei o que existe, agora eu vou ter que trabalhar. A velocidade de aprendizado de cada aluno, ela é própria, mas o aluno que tem conhecimento de computação, o aluno que sabe programar bem, e o aluno que tem a relação de método científico na cabeça, ele já sai muito mais na frente que o outro. Outra questão que é imprescindível é que, assim, é muito fácil você fazer projetos de Deep Learning e fazer coisas que não são nada relevantes, né?
usar métodos científicos que não vão mostrar que o seu método é melhor que o outro, ou seja, fazer coisas erradas. Então, essa parte é imprescindível. A gente tem uma metodologia de avaliação de resultados que é uma metodologia bastante dura e com discussões. E, assim, eu sou um pouco workaholic. Eu trabalho praticamente 24 horas, estou sempre disponível para os meus alunos, estou sempre mandando artigo, discutindo, marcando com eles. Então, acho que para quem quer aprender, aprende rápido. Comigo, assim, eu acho que aprende bastante rápido, porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar discutindo o tempo todo, gosto de viver aquilo ali o tempo todo. Então, acho que a velocidade depende também muito do coisa. Mas a gente dá todos os subsídios para que a pessoa trabalhe bem. Próxima pergunta do Cícero. Qual o percentual de erro praticado no estado da arte para prever, com Deep Learning, a ocorrência de um evento, desde que antes dele sempre ocorrem eventos já conhecidos? Aí eu acho que ele pergunta em seguida, né? Por exemplo, ao ver uma imagem renal sem lesão, seria possível prever, com base em características comuns dessa imagem, se aquele paciente pode evoluir para uma patologia no futuro? Olha, o que você está querendo dizer é fazer prognóstico com base nas lesões. Com base só na imagem, é impossível. É impossível. Eu digo a você porque toda semana eu estou com o pessoal da Fiocruz e a gente discute isso o tempo todo. Então eu posso dizer com muita tranquilidade que prognóstico a partir de uma imagem só é impossível. O que a gente tende a fazer? Se você quer fazer prognóstico em cima de um paciente, é interessante que você pegue os dados dele durante um determinado período. E esses dados, nesse período, ele precisa ser bastante dados. E dados textuais. Então, você tem que juntar texto com imagem. Então, a partir dessa evolução passada, junto com as imagens, aí você talvez possa arriscar um prognóstico. Mas eu não conheço nenhum sistema que faça um prognóstico, não. Até porque, né, professor, tem a questão das especialidades, então os profissionais de saúde, eles resguardam para aquela profissão de saúde a questão de poder decidir, mas acredito que essas ferramentas devam surgir como ferramentas de suporte à decisão. Perfeito, é isso mesmo. A gente não tem no futuro próximo, eu acho que a gente não tem a pretensão de fazer prognóstico. Acho que é muito difícil, os profissionais estão vendo essa revolução da área de computação e eles têm muito receio, eles têm muita resistência, né? Alguns acham que o computador vai pegar o emprego dele, então não é isso. Assim, falo com muita tranquilidade que a gente está muito longe de pegar o emprego de um especialista. Agora, se você pegar especificamente em uma área, por exemplo, câncer de mama, né? Então, se você pegar câncer de mama, eu estive no ano passado numa conferência na Inglaterra de patologia digital e o que mais tinha era câncer de mama. Câncer de mama talvez seja a área mais fácil de detectar e de fazer, e de ter dados, né? Então, tem muita gente trabalhando com isso, então isso está muito evoluído. Né? Mas, por exemplo, lesão renal, nós somos quase que os pioneiros, né? Assim, a gente tem a maior base de dados, são 100 mil imagens, então a gente tem ainda muito o que andar. Então, como você falou, depende também da área, mas mesmo as áreas que estão muito evoluídas, elas não estão nem perto de fazer prognósticos iguais ao especialista. Elas vão dar suporte, exato. Próxima pergunta da Vanessa. Como, de fato, no futuro, a IA vai dominar o mundo? Gostaria de saber se os profissionais formados nessa área serão indispensáveis para o futuro. É uma discussão bastante interessante. Os profissionais, eles já são muito procurados hoje. Hoje, de fato, tem muita gente procurando profissionais aí de todo canto. Toda hora eu recebo convite aqui de emprego ou pedindo alguém para trabalhar com alguma coisa nessa área. Mas eu não sei se vão ser indispensáveis, assim, eu não sei se vão ser indispensáveis, não. Eu tenho alguns receios, assim. Eu não sei o que o futuro nos reserva. Hoje é hype. Hoje eu posso dizer que a área de ciência de dados, principalmente nessa área de imagens, é muito hype. Temos uma próxima pergunta. Eu tenho várias perguntas, na verdade, né?
Pode Mas fazer. vamos ver aqui. O Ayrton perguntou: já existe literatura em Machine Learning e redes neurais para crianças? Por incrível que pareça, sim. Tem um curso, inclusive, se eu não me engano, é da Unicamp, que ensina Machine Learning para crianças. Eu achei interessantíssimo. Eu, de fato, confesso que eu não me aprofundei nesse curso, não procurei ver como é a metodologia desse curso, mas é uma coisa que eu penso em aplicar aqui aos meus filhos. Assim, eu tenho um filho de 11 anos e ele é muito curioso, né? De repente eu consigo fazer com que ele entre na minha área. Legal, legal. Eu acho que acabaram as perguntas aqui não sei. Pronto, eu tenho algumas aqui. Quando a gente fala de Deep Learning, né, a gente acaba que atribuindo algumas responsabilidades para o algoritmo. As minhas perguntas são algumas técnicas e algumas não técnicas. Essa é uma técnica. A gente acaba atribuindo responsabilidade para o algoritmo de, inclusive, selecionar as características, selecionar as features que ele vai trabalhar. Ou seja, ele já passa um tempo ali processando para poder quais são as melhores features para caracterizar esse grupo de imagens. E, além disso, a gente não sabe muito bem como é que Deep Learning funciona ali, como é uma caixa preta, e aí a minha visão então a gente está aplicando uma coisa que é caixa preta à saúde, poxa, é para salvar as vidas, né, salvar vidas em muitos casos, ou diagnosticar, ou, enfim, trabalhar com saúde é algo bem sensível. E a gente tem, por outro lado, uma área que tem surgido agora chamada de inteligência artificial explicável, para tentar explicar o que está acontecendo ali. Como é que você vê isso, né? Como é que está a área, né? O estado da arte disso, e como é que também os profissionais, quando se vai propor soluções da área da saúde, como algumas que você mostrou, como é que eles não questionam, tipo, como é que esse algoritmo que chegou a esse resultado? Essa é uma área bastante nova, né? Explainable AI, IA explicável. Ela trabalha essencialmente com técnicas para... É como se você pegasse um reagente, né? E fizesse com que ele seguisse as features e apontasse onde são os rastros dessa feature. Então, o que ele faz é tentar explicar onde as features deixou o rastro. Por quê? Em termos de matemática dura, isso não é possível, né? Assim, é como você falou, a matemática é muito caixa preta. Mas já existem algumas intuições vindas das experimentações que já nos mostram algumas nuances, né? Assim, eu posso não conseguir explicar como é que um algoritmo de segmentação se dá bem dentro do meu dataset de dentes, mas eu posso dizer também que quase todos os algoritmos de segmentação por instância, eles se dão bem, ou pelo menos se dão acima de 90%. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma limitação no mundo acadêmico, que é hardware. Então, e hardware e base de dados, né? Então, eu tenho 1.500 imagens, mas eu tenho que usar muitas delas para treinamento, né? E anotar as bocas, os dentes, ela é uma tarefa árdua. Então, a explicação, ela precisa vir também com uma base de dados diversa, ou seja, diversificável, e ela precisa vir com uma base de dados grande, né? Assim, o meu sonho é que a gente utilize as 10.000 imagens para testar se os nossos algoritmos conseguem classificar bem as 10.000 imagens. Tudo bem que o raio-x ele não é muito diverso, porque ele, de certa forma, depois que ele aprende ali um conjunto de dados, ele consegue generalizar bem. Mas os glomérulos não, os glomérulos são difíceis. Porque quando a gente olha um glomérulo, que a gente vê aquela capa branca ali que eu mostrei na imagem, a gente está vendo um glomérulo que não houve por exemplo, uma hialinose. Ou seja, ele não estourou a cápsula de Bowman e aí ele ficou certinho, bonitinho, você consegue ver ali, detectável. Mas quando ele estoura e quando você vê sangue transbordando dentro da cápsula de Bowman, os padrões passam a ser totalmente absurdos. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que o Explainable AI está muito no início, ainda tem muito que evoluir, ainda tem muito que andar para frente, assim, para a gente realmente entender isso. Agora, uma dica, né? Uma dica para quem está nessa área. O que está se fazendo muito hoje é trabalhar com modelos bayesianos.
né? Assim, os modelos bayesianos têm ajudado bastante na parte de explicação probabilística dentro das redes. Obrigado. Eu tenho mais duas perguntas. Não, Durante a sua apresentação, você acabou falando de resultados horríveis ou de resultados muito bons. O que são resultados horríveis? Qual o parâmetro que a gente pode ter para dizer, isso aqui é um resultado que não é bom, esse é bom? A gente está falando também de métricas de qualidade, então, acurácia, precisão, recall, F1 score, essas coisas. E isso depende também da área de aplicação. A gente pode ver assim, tem uma área de aplicação que ela é muito verde ainda, e, poxa, aqui, sei lá, 70% ou 60% de acurácia já está bom. Como é que isso funciona? Perfeito, boa pergunta. Vamos tentar dividir ela, né? Primeiro, quais são as métricas que a gente pode utilizar dentro dessa área, né? Então, assim, são métricas clássicas, né? Hoje, se cria um monte de métrica composta das métricas clássicas, e a gente vê aqueles nomes absurdos, mas eu gosto de usar, eu sou bem tradicional, eu gosto de usar as métricas clássicas. Então, se eu pegar o recall precision, a evocação e a precisão, ela já me dá uma boa análise do que eu quero saber. E se eu juntar elas duas e for para uma medida F1, ela já me dá melhor ainda, né? Então, de fato, como eu comentei, quando eu fiz a consultoria, por exemplo, com a empresa que estava querendo fazer um sistema para detectar diabetes no fundo do olho, eles conseguiam 30% e eles estavam felicíssimos. Isso há 10 anos atrás. Por quê? Porque a métrica geral era 16%. Então, quando eles conseguiram 30% utilizando as matrizes de covariância, eles estavam, assim, em outro mundo, né? Mas, de fato, hoje, com o Deep Learning, a gente consegue muito mais. Então, assim, já vi resultados de 70%, 80% hoje na detecção de diabetes. Então, depende muito da área. Quem define isso é o mundo, ou seja, são os datasets, e é por isso que a Fei-Fei Li, em 2012, criou o ImageNet, né, porque aí ela botou logo, vamos fazer um desafio aqui. Só para mostrar o contraste do que é dados de antigamente e dados de hoje. Não sei se vocês conhecem uma técnica chamada RAR-like features, né? As RAR-like features, que são os modelos treináveis de RAR, os modelos fixos de RAR, né? As features quadradas de RAR, com as SVMs. Então, tinha um sujeito chamado Konstantin Papageorgiou, que em 1998 gerou um sistema para detectar pessoas que ele conseguia quase 100%, só que era numa base com 100 imagens. Hoje, uma base de 100 imagens, ela é absolutamente descartável para pessoas. Por quê? Porque para pessoas a gente já tem bases aí anotadas de milhões de imagens. Então, não faz sentido. A coisa foi evoluindo. A gente tem que evoluir com bases pequenas, porque elas podem ser anotáveis e elas podem ser quantificáveis. Depois a gente vai evoluindo, que é o processo acadêmico normal. Ótimo, muito obrigado. Minha última pergunta, assim, para quem está começando na área, né? Por onde começar? E quais tecnologias estudar? Por onde seguir? Vai estudar inteligência artificial? Vai começar lá pelo Google Colab? Por onde é que vai? Qual é o caminho? Bom, a primeira coisa que eu digo é aprender álgebra linear. A primeira coisa, eu acho que a primeira ferramenta de quem está trabalhando hoje com Deep Learning é álgebra linear. Acho que, assim, a gente ficava perguntando quando a gente fazia a cadeira de álgebra, por que a gente estava estudando aquilo, né? Hoje a gente sabe por quê. Então é imprescindível saber álgebra linear. Depois, se a gente não quiser começar com com hardware, se a gente não tiver dinheiro para comprar um hardware caro, hoje os hardwares são caros, ainda mais com essa alta do dólar, é caro, então é difícil você comprar uma máquina. Então, de fato, o Google Colab, ele é bastante interessante. Então, você utilizar aquele sistema do Jupyter, o Anaconda. Então, assim, qual é o kit Deep Learning iniciante? Então, é o Anaconda, para você trabalhar na sua própria máquina, para você mexer e futucar. Depois, se você faz seus algoritmos, vai para o Google Colab, né?
E aí você trabalha, mas o Google Colab tem uma limitação, você só consegue trabalhar 12 horas com ele, né? Se você bota o seu treinamento, ele tem que terminar em 12 horas, porque senão você cai, né? Você perde. Então, assim, aí tem que medir também se você tem dinheiro, por exemplo, para pagar algumas horas de GPU. Às vezes o Google, quando você usa muito o Colab, ele te oferece. Assim, um aluno meu, ele conseguiu 3 meses de graça do Google Colab e ele usou bastante, assim, sem medo de ser feliz. Assim. Muito bom. Uma ótima dica essa de pleitear aí um uso gratuito do Google Colab. Muito bom. Professor Luciano, a gente do SMAP, da Escola Regional de Computação Ceará, Maranhão, Piauí, agradecemos demais a sua participação aqui, a sua palestra foi excelente. Acho que muitos dos participantes, acho que todos os participantes gostaram bastante, então a gente agradece e muito obrigado. Eu deixo aí para você finalizar com alguma palavra, com algo, fica à vontade. Eu fico muito feliz, assim, falar nessas conferências, ainda mais com pessoas, assim, mais jovens, que estão começando agora. Eu fico muito, assim, gosto muito de inspirar as pessoas, né? Eu sei que tem muitos alunos agora que estão fazendo a graduação, estão pensando em fazer mestrado, pensando em fazer doutorado. O pessoal aí dessa área tem muito, assim, que aprender. Eu acho que uma palavra que eu deixo para vocês é que não desistam. A coisa é difícil no início, mas depois é prazerosa, né? A coisa é viciante, porque você começa a ver as coisas funcionando, você começa a entender as coisas, então, e fazer as coisas por paixão, né? Eu acho que fazer as coisas por paixão é, sem dúvida, a melhor forma de trabalhar. Assim, eu trabalho 24 horas sem pensar que eu estou trabalhando, né? Produzindo sempre. Então, agradeço imensamente o convite, gostei muito, assim, tudo muito organizado, muito bom mesmo, alto nível, gostei muito e agradeço mais uma vez o convite. Professor Luciano, muito obrigado, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso evento. Nós gostaríamos muito, e o nosso planejamento era que nós estivéssemos presencialmente desfrutando desse contato, né? Mas fica aqui o nosso convite para, em uma nova oportunidade, que você possa conhecer o nosso litoral, a nossa Parnaíba e poder trocar mais de perto as experiências aí na área de inteligência artificial. Muito obrigado pela sua participação. Será um prazer enorme. Adeus a todos. Fiquem bem. Obrigado, professor. Professor Ariel, muito obrigado pela sua participação, conduzindo aí os trabalhos de mais uma palestra do nosso evento. Boa noite, professor. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite. Pessoal, então, e assim nós encerramos a nossa segunda noite de SMAP no Compi 2020. Espero que vocês estejam gostando do nosso evento. A gente vem solicitando alguns feedbacks, são feedbacks bem positivos. Digo a vocês para que vocês possam continuar assinando o nosso canal, né? A importância de vocês assinarem o canal para sempre que nós colocarmos um conteúdo lá, vocês sejam avisados daquele novo conteúdo. Digo a vocês também que na página do evento, se você acessar o nosso site, no menu O Evento, você já vai encontrar lá um submenu para conteúdos. Tá? São os conteúdos do evento que já estão sendo disponibilizados à medida que a gente vai aqui recebendo, processando as gravações. Convido vocês para que amanhã, né, a nossa programação amanhã ela começa um pouquinho mais cedo, às 8h30, nós temos a nossa segunda bateria de minicursos, são 4 minicursos em paralelo, então que vocês possam desfrutar desse último dia. No turno da tarde nós vamos ter as sessões técnicas, mais 3 sessões técnicas, mais 18 trabalhos sendo apresentados, e a gente encerra no finalzinho da tarde, tarde e noite, com 3 palestras em sequência, dando a finalização da SMAP 2020, e no finalzinho, após essas 3 palestras, nós vamos anunciar
os 5 melhores trabalhos que vão ser convidados para uma versão estendida em uma revista atualizada, tá bom? Então, nosso muito obrigado. Professor, vou colocar aqui o professor Clodoaldo. Professor Clodoaldo, você tem alguma mensagem aí final para a galera, professor? Oi, gente, boa noite. Baluz, só melhora, né? Quanto mais passa o evento aí, tá só melhorando. Né? Eu sou meio suspeito para falar, né, por ser da organização, mas eu confesso que eu me surpreendo a cada momento aqui, né? São palestras a gente vê que os professores são realmente muito capacitados, né? Tem muita coisa para compartilhar. Essa horinha fica pouco, né, para a gente trocar de ideia. Né? A gente já fala aqui nos bastidores, o professor fica aqui para a gente conversar por um cafezinho, né? Mas, assim, eu fico muito orgulhoso da maneira como está tudo sendo conduzida. Eu agradeço a presença de todos, né, porque a gente já sabe, já deve estar cansado, tem gente aí que tem acompanhado desde os workshops da manhã e aparece na sessão técnica à tarde, e a gente já está cansado aqui, assim como é nos eventos presenciais, né, professor? Apesar da gente estar em casa, ainda é um pouco puxado, mas graças a Deus agora a gente vai ter tudo no YouTube disponível, então aquilo que a gente viu ali, se interessou, vai poder estudar um pouco com calma depois, inclusive, né, acessar os conteúdos que a gente não pôde assistir ao mesmo tempo. Por exemplo, foram 3 workshops e 3 sessões técnicas acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente vai poder curtir isso aí, se deleitando agora do ao vivo e depois ainda podendo aproveitar para o futuro, né? Então, obrigado a todos. Chegou a hora do descanso merecido e amanhã tem mais, cedinho. Vamos descansar bem hoje, que amanhã a jornada ainda é longa. Obrigado, gente. Então, pessoal, boa noite. Até amanhã, fique com Deus. E amanhã a gente está de volta às 8 horas da manhã, 8h30, com os minicursos. Forte abraço, pessoal. Lá do outro lado.